Quero começar por esse assunto, tá? Tem gente que ainda não conhece Amor Exigente, o que é uma grande pena. Nessas duas séries eu fiquei pensando, gente, Amor Exigente não pode parar. Amor Exigente precisa ficar cada vez maior, porque realmente os pais precisam conhecer esse programa. Está espalhado pelo Brasil, alguns lugares da América Latina, não paga nada para participar. Mesmo assim, eu sei que tem muito pai e mãe que diante da doença fala... Ai, eu tô sofrendo, ele tá sofrendo, mas não vai procurar uma ajuda como Amor Exigente. E Amor Exigente ajuda mesmo, gente. Hoje eu converso com a coordenadora regional em Vitória, Clotilde Castro Toffoli, e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa doença. Clotilde, seja bem-vinda, como vai? Cada vez melhor, Cláudia. Que Boa ótimo. tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Você deve estar acompanhando o programa desde o início, deve ter ouvido o que eu falei ainda há pouco, né? Sobre a falta de informação dos pais. Lá no grupo, aí em Vitória, você percebe isso? Claro, a gente percebe sim. Os pais às vezes chegam muito desesperados, né? Querendo uma resposta pronta, uma receita para resolver o problema que ele está passando, para resolver a drogadição do filho e querer que o filho pare de usar a droga. E às vezes eles realmente não estão sabendo nada sobre a questão da dependência química, sobre a questão das ajudas que podem ser fornecidas. Então é assim, é muito complicado. A ansiedade dos pais querendo mudar o filho de imediato. E a gente sabe que quando o filho, o desafio, ele vai em busca da droga, ele foi por livre e espontânea vontade, né? Ele foi e teve o livre-arbítrio para decidir assim. Hoje, para decidir parar de usar, é também uma decisão pessoal, uma decisão individual, né? Que ele, não adianta o pai dar sermão, a mãe, falar muito, exigir muito, impor ideias, ao invés de expor ideias, ao invés de dialogar. Porque ele só vai parar quando ele sentir que é o momento dele, pelo livre-arbítrio. E mesmo assim a gente sabe que existe muita dificuldade, né? A gente sabe que existe também um caminho. Você falou não impor ideias, mas expor ideias. Mas me lembro da dona Mara também falando. Por um outro lado, se mãe e pai já falavam muito, falem pouco, fiquem de boca calada, porque a gente vai precisar de atitudes. Porque normalmente o dependente químico começa a usar a droga por diversão, acha até muito legal nas primeiras vezes e depois ele usa no sofrimento, né? Eu conversei já com vários dependentes químicos, inclusive aqui no programa, em grupos de Amor Exigente. E o sofrimento é grande, não é um sofrimento único, né? É sofrimento para quem usa e sofrimento para a família toda, não é verdade? Isso mesmo, um dependente químico, ele adoece 4 ou 5 da família, né? Então é irmãos, é pais, avós, né? Todos eles são afetados por isso daí, por esse comportamento. Porque o comportamento do adicto influencia nos pais, nos avós e respinga, né? Em quem estiver perto. Agora, Cláudia, esse programa, então o pai quer uma resposta rápida, sem saber de todas, né, o caminho certo para ter. E o Amor Exigente, ele nos convida, nesse mês de junho, que é o 6º princípio, o princípio do comportamento. Então a gente sabe que o comportamento, eu não consigo influenciar e mudar o comportamento do outro, mas eu posso mudar o meu comportamento para que o entorno, para que as pessoas em volta também se modifiquem. Então, é muito interessante isso, essa questão da mudança. Aí, se eu tenho o filho que é drogado, eu não posso mudar, eu não controlo ele, mas eu posso mudar a minha atitude. Eu posso deixar de ser facilitadora. Eu posso deixar de ficar comprando um monte de roupa de marca, tênis de marca, dando mesada, né? Às vezes R$10 que eles pedem e que a gente dá, isso pode ser usado indevidamente para a compra de drogas, né?
Ou então, quando perde um monte de celular e eu compro de novo o celular, e os celulares foram todos trocados pela droga na comunidade. Carro que estraga, né? Pai, às vezes eu conheço um pai que ele consertou o carro pela 4ª vez porque o filho tinha batido com o carro. Isso tudo não muda, né? Nada muda se essas situações persistirem. É preciso que o dependente químico sinta que existem algumas perdas. Ele precisa sentir que tem perdas e que a casa tem limites, que a casa tem regras, que a casa está mudada, para que ele então precise de mudança. Perfeito. Aí nós temos também do lado do alcoolismo, por exemplo, que às vezes a pessoa vai com uma pessoa que está numa festa e bebe a festa inteira. E a esposa ou a namorada ou a irmã, que seja, ela não conseguiu parar de usar, que ele parasse, pedia, dava sermão, não adiantava. Mas ela tem o direito de não compactuar com aquilo e não querer retornar com essa pessoa embriagada para casa. Ela chamar um táxi ou um Uber ou ir de outra forma, para não colocar em risco a sua própria vida. A gente tem que saber se posicionar. Eu vou voltar já, eu tenho um recadinho para dar, mas a gente vai continuar esse assunto porque é muito importante, tá bom? Eu estava pensando aqui, quantas e quantas pessoas já conversaram comigo e eu até oriento, falo, vai ao grupo de amor exigente. E de repente não foram. E aí, hoje, depois de 2, 3 anos, às vezes 5 anos, a história é a mesma, o sofrimento é o mesmo. E a pessoa fala, que amor exigente é muito lento. Mas o tempo passa e se você não fizer nada, nada muda. Nada muda se você não mudar. E essa questão de mudança que a Clotilde está falando é importantíssima, porque durante muito tempo na minha vida eu ouvia coisas na minha vida que eu precisava mudar, eu falava, mas mudar em quê? Ninguém fala, amor, a gente fala qual é a mudança que você tem que ter, qual é o tipo de comportamento de pai e mãe que funciona para ter uma família funcional, tá? Vamos continuar aqui com a Clotilde, a gente falando sobre a importância da gente fazer as mudanças, né? E você já deu alguns exemplos, que é deixar o filho colher a consequência daquilo que ele está escolhendo, né? Então, se ele escolheu trocar o celular dele, você tem que ficar atenta aí para não ser manipulado e aí não dar outro. Bateu o carro, acabou, não tem mais carro. E mais o que a gente pode ir falando, Clotilde, com a turma que está em casa? Pois eu acho que eu quero chamar a atenção também para que a família seja olhada como um todo. Ele não apenas focar no dependente químico, porque às vezes a família para de viver, adoece muito e a família precisa se cuidar, precisa estar bem, precisa estar em pé para conseguir ajudar o outro, né? E realmente influenciar o outro positivamente. Então, assim, a família às vezes foca só no dependente químico, ela fica num desespero só, adoecida, e esquece até daquele filho, daquela filha, que está bem dentro dos trilhos, bem adequada, né? Então, assim, a gente precisa ter isso. E eu acho que nesse exercício desse princípio, algumas qualidades são essenciais, como o respeito pelo outro, o diálogo, saber ouvir também e ter respeito pela dor do outro, pela partilha do outro. Também, uma qualidade importante seria a humildade. Quer dizer, nós precisamos ser humildes e reconhecer que nem sempre, às vezes, temos razão, né? Então, às vezes, reconhecer também as nossas falhas, as nossas limitações, para que eu possa, nessa autoanálise, ajudar de forma mais adequada aquele desafio. E também a empatia. A empatia não pode faltar, né? Se meu comportamento influencia o outro, ele é influenciável, né? Eu preciso, então, de também ter empatia, de me colocar no lugar do outro, de calçar o sapato do outro, ver onde é que está apertando, onde é que está a pedra ali, né? E eu quero dizer que a família sofre muito, Cláudia, mas o dependente químico também, ele é um sofredor.
E a gente precisa ter esse entendimento, que eles às vezes estão realmente lutando ali para sair. E eu tenho assim a maior admiração pelos jovens que estão no grupo de sobriedade. Muitos conseguiram sair da situação, sair daquela fragilidade, né, da dependência química, daquele desgaste todo, até se internarem. Então eles às vezes eles estão lutando. Então temos pessoas maravilhosas que estão no grupo da sobriedade e estão desempenhando assim com muito brilhantismo, né? Com muita garra a sua sobriedade. Eu tenho a maior admiração por esses jovens que estão hoje na liderança da FEAE, inclusive, né? Isso é muito bom de ver e ouvir. Com certeza, eles estão de parabéns mesmo. Clotilde, assim como você, a sua fala contribuiu muito, foi muito gostoso conversar contigo. Aproveito para lembrar a todo o Brasil que tem grupos lá no Espírito Santo, tem grupos no Brasil todo e tem grupos atualmente, porque a Amor Exigente está online por conta da pandemia, todos os dias. Então, assim, se você entrar hoje, você vai ver que tem grupo lá, tá? Mas é interessante você procurar a sua regional para depois, quando for presencial, você já está até ambientado. Você vai fazer assim, você entra no site amorexigente.org.br ou manda um WhatsApp para a turma do Amor Exigente no 19, salva esse WhatsApp aí, ó, 19 2519 6555. Salva no seu celular, às vezes até para compartilhar com uma amiga. 19 2519 6555. E segue no Instagram Amor Exigente Oficial. Obrigada, Clotilde. Ok? Alegria, Cláudia, por estar aqui com você, os ouvintes da Rede Vida, de todo o Brasil e de todos os países. É sempre muito bom falar desse programa que é tão extraordinário e tem salvado e transformado tantas vidas, né? Tantos jovens e tantas famílias. Muito obrigada. Alegria. Alegria, Clotilde. Que coisa boa esse papo, né? Conversa inspiradora, conversa que leva a gente pra cima. Por isso é que eu falo, ande com pessoas que possam te ajudar a crescer, tá?